No vídeo de hoje nós vamos calcular quanto você precisa investir todos os meses caso você queira aposentar milionário como investidor de renda fixa, de acordo com a idade que você está começando a investir. Vai ficar muito claro pra gente que quanto antes a gente começar, melhor, porque menor vai ter que ser o nosso esforço para chegar no mesmo objetivo. E também vamos ver se realmente é para qualquer um. Qualquer um será que consegue ficar milionário ou demanda um esforço talvez um pouco acima da média do brasileiro? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então vem comigo aqui nessa planilha pra gente fazer alguns cálculos. O que essa planilha vai mostrar pra gente? A gente tem aqui o nosso patrimônio inicial. Imagina que a gente está saindo do zero, não temos nenhum dinheiro, vamos começar do zero aqui pra gente ver quanto que a gente precisa investir por mês. Qual que é a idade de início? Quantos anos você tem que está começando a investir, né? Você está começando a investir hoje e pretende se aposentar, por exemplo, com 65 anos. Então a gente vai ver, de acordo com cada uma dessas idades de início, quanto que a gente precisa investir por mês para a gente aposentar com o nosso objetivo. E como a gente está fazendo alguns cálculos, como o investimento na renda fixa, hoje a gente vai considerar um investimento que rende 120% do CDI. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, o nosso CDI está em 13,65% ao ano. 120% do CDI teria uma taxa de juros anual de 16,60% ou 16,595. E aí a gente pode ver aqui também que a taxa de juros anual da nossa aposentadoria vai ser, vamos supor que seja a mesma aí. Então, a gente precisa saber qual que é a nossa renda mensal desejada. E considerando essas condições aqui, para a gente ter uma renda mensal desejada de 13 mil reais, a gente precisaria ter o nosso patrimônio de 1 milhão de reais. E aí, obviamente, considerando todas essas taxas, se você estivesse começando com 15 anos agora, você só precisaria investir R$6 por mês para você ter o seu primeiro milhão na hora de aposentar. Se estivesse começando com 20, de R$13. Se você estivesse começando com 40 anos, precisaria de R$286. E você percebe que quanto mais você demora para começar, maior vai ter que ser o esforço para você, de fato, atingir os seus objetivos. Só que aqui a gente está fazendo alguns cálculos, tem alguns pontos importantes da gente mencionar e depois eu vou terminar de fazer alguns outros cálculos, talvez um pouco mais realistas também. O primeiro ponto que a gente precisa mencionar é que o CDI varia, né? A gente está fazendo um cálculo considerando o CDI atual de 13,65% ao ano, mas a gente sabe que a cada 45 dias na reunião do Copom, o CDI vai variar. Então a gente não sabe exatamente quanto que vai ser o CDI para os próximos vários anos. A gente tem algumas expectativas do mercado em relação a isso, mas é impossível a gente cravar o valor exato. Então a gente vai fazer algumas projeções considerando o CDI atual, mas precisamos estar cientes que isso não vai se perpetuar ao longo do tempo. Segundo ponto, isso são apenas projeções. Igual eu falei, a gente precisa fazer algumas projeções, porque não vai saber exatamente qual que vai ser o cenário que vai se concretizar, mas isso ajuda a gente a ter uma pequena base, uma pequena noção de quanto que vai demorar. Obviamente, quanto maior a taxa, menos a gente vai precisar investir todos os meses para atingir o mesmo objetivo. Quanto menor a taxa, mais vai precisar investir todos os meses. Só que isso ilustra pra gente que quanto mais a gente demora, maior vai ter que ser o esforço que a gente precisa fazer. Próximo ponto importante, todos esses cálculos não estão considerando imposto de renda. Quando a gente resgata algum título ou pega ali uma pequena parcela dos juros num determinado mês, a gente recebe esse dinheiro, mas precisa pagar imposto de renda. Tem a alíquota regressiva no caso da renda fixa, que não está sendo considerada aqui nesses cálculos, muito por efeito de simplificação também. Se a gente fosse fazer uma conta assim, seria muito mais complexo. E o próximo ponto que eu separei aqui pra gente falar é que essas contas no momento não estão considerando a inflação. O que é a inflação? É a desvalorização da nossa moeda. Nosso real, ele vai perdendo poder de compra ao longo do tempo e a gente precisa considerar isso também nas nossas projeções. Ou seja, todos esses cálculos aqui estão considerando uma taxa de juros nominal, ou seja, quanto que você vai ter em valores nominais e não em valores reais. O que é valores reais? É considerando a preços de hoje, ou seja, 1 milhão de reais que a gente viu nessa planilha aqui não significa que são 1 milhão de reais a preço de hoje. Você não poderia comprar a mesma coisa que você compra hoje com 1 milhão. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa atualizar essa planilha com alguns novos valores, considerando já a inflação. Por exemplo, desde o início do Plano Real, a gente tem uma inflação média ali na casa de 6% ao ano. Então, a gente poderia subtrair essa nossa rentabilidade de 16,6% para 10,6%, por exemplo, para ter uma taxa de juros real ali de 10%, que a gente pode colocar aqui, por exemplo, 10,6%. E aqui embaixo colocaria a mesma coisa. E aqui a gente pode pôr também uma renda mensal, por exemplo, de R$ 8.500, que daria ali próximo de 1 milhão de reais que a gente precisa ter também. Nesse caso, o esforço, obviamente, fica um pouquinho maior, né? Ao invés de R$6 aqui, a gente precisaria de R$55, e isso vai aumentando de acordo com a idade também. Mas perceba que uma pessoa de 20 anos, para atingir 1 milhão de reais na hora de aposentar, ela só precisa investir R$92 por mês. Se você não tem R$92 por mês hoje, você tá na casa dos 20 anos, não tem R$92 por mês para investir, você precisa urgentemente aumentar a sua fonte de renda. Você precisa fazer renda extra, precisa buscar formas de conseguir mais dinheiro e até mesmo otimizar os seus gastos, para você ter esse dinheiro sobrando. Porque não é tanto dinheiro assim e, de fato, qualquer pessoa que fizesse um esforço determinado conseguiria ter essa quantia para investir e chegar lá na frente com
com R$1 milhão. E obviamente que quanto mais você investisse, mais dinheiro você teria lá na frente, e isso varia também de acordo com a taxa de juros. Se você conseguir um rendimento maior, você também conseguiria ter um patrimônio maior lá na frente. Mas vejam esse gráfico aqui, ele mostra pra gente quanto que você precisa investir a cada idade para atingir R$1 milhão com 65 anos. E aqui o título já fala, não perca tempo, quanto mais o tempo passa, mais caro vai te custar. E isso vai ficando exponencial ao longo do tempo, tá vendo? Quanto mais você postergar para começar, para dar o seu primeiro passo, mais você vai ter que fazer esforço, mais você vai ter que poupar ainda mais para conseguir atingir os seus objetivos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Eu vou ser um milionário. Quero ver quem chegou até esse momento do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.